O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, enviou na última quarta-feira uma proposta de conciliação ao deputado Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, acerca do inquérito de injúria do qual o parlamentar é alvo. Ele é investigado por ter chamado o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, de ladrão e sugeriu a prisão dele em um evento da Organização das Nações Unidas na ONU. I come here to give a message to all who still have hope in changing the world. The world will be a better place if there weren't so many people promising to improve it. It's a quote from philosopher Olavo de Carvalho, and that fits perfectly with Greta and Leonardo DiCaprio, for example, that supported our socialist president called Lula, a thief that should be in jail, and now we have Amazonia with the worst fire in 15 years, and they are just in silent and disappeared. Let us first be the change. I know that the situation looks terrible and the conservatives tend towards private life, his work and his family. But if we don't rise up for public life, our private life will be and is in danger. To do this, we need to raise educators who will dictate new directions for UNESCO, for example. Education that teaches and not doctrinates. New judges who will honor the magisterium and deliver justice. And not like some of Brazil's Supreme Court who have betrayed the Brazilian people and persecuted their political opponents. New teachers who will use the classroom to train students and not activists. New artists, musicians, directors who will influence culture towards something other than just sex and promiscuity. O parlamentar afirmou ao Ministério Público que dará uma resposta à proposta na sexta-feira da próxima semana, no dia 23. A sugestão de Fux é que Nicolas apague a publicação e a republique, mas sem o trecho questionando Lula. O ministro também propôs pagar R$10 mil que podem ser encaminhados a uma organização de enfrentamento à tragédia climática do Rio Grande do Sul. Chamar o Luiz Inácio Lula da Silva de ladrão, o deputado cometeu algum crime, Will? Sim, no nosso Estado de Direito, como deveria ser, é interessante, porque todos os assuntos que estamos falando agora tratam da mesma coisa, e eu vou retornar ao STF, porque as críticas ao STF são impossíveis de não tecer. No nosso Estado democrático de direito, sim, chamar uma pessoa de ladrão ou de ladra é um crime previsto no artigo 140 do Código Penal. É o crime de injúria. E, num Estado democrático de direito, como é que se processa um crime de injúria? O crime de injúria é considerado um dos crimes contra a honra. Os demais crimes contra a honra a calúnia e a difamação. O crime de injúria, ele tem uma singularidade, porque não importa se outras pessoas têm ou não conhecimento de que você a chamou de ladra ou de qualquer outro nome. Basta que essa pessoa ouça e se sinta ofendida. Mas no caso do presidente é diferente, pois quem apresenta a queixa por ter o presidente da República ter sido ofendido é o ministro da Justiça. E o ministro da Justiça assim o fez. Por quê? Porque esse é o dever dele. E qual é o dever, neste caso do STF? É receber e apurar todos os crimes, Reginaldo. Assim que funcionam os crimes contra a honra. Você foi ofendido, você foi caluniado, você foi injuriado ou difamado, você busca a justiça. Como? Busca um advogado, leva a sua queixa até um juiz, esse juiz recebe e ele vai citar a outra parte. Cita a outra parte e cita também o Ministério Público. Por quê? Porque o juiz não é parte. O juiz não pode ser a vítima, ser o investigador, ser o promotor e ser o juiz e o executor da sentença, como o STF vem fazendo. Esse caso é muito interessante porque
apesar das opiniões em relação à conduta ilibada do atual presidente, chamá-lo de ladrão, se ofender a honra dele, pode sim ser passível de um processo judicial. Mas, como eu disse, neste caso, está sendo feito da maneira correta. Ele se sentiu injuriado, o ministro da Justiça apresentou a queixa, foi recebida por um ministro do STF, porque ele tem esse foro por prerrogativa de função, e o processo está seguindo, diferentemente do que ocorreu com o amigo do meu pai, que indicou um capataz para iniciar uma perseguição que até hoje ocorre aqui no país. Caso o deputado federal Nicolas seja condenado, caso ele não aceite essa proposta de acordo, o que é possível por meio de uma transação penal, a transação penal ela vai fazer com que ele pague esse valor e não seja processado. É uma das penas, das possibilidades que são alternativas à condenação. Não vai haver nada em sua ficha criminal. É interessante. Para quem discorda e acha que ele apenas falou a verdade, é um absurdo. Mas, de acordo com a nossa legislação, é uma possibilidade, sim, esse processo contra o Nicolas. Apesar de outro ponto, que também está sendo analisado com certeza pela equipe jurídica dele, é de que os deputados e senadores, quando no exercício de seus cargos, eles têm imunidade material por suas opiniões, palavras e votos. Mas, mesmo assim, isso está sendo discutido. Mas não podemos ir muito longe quando o deputado, ex-deputado federal Daniel Silveira, também teceu seus comentários muito ásperos, de uma forma muito agressiva, da qual eu discordo, mas foi preso por um mandado de prisão em flagrante que também não existe no mundo jurídico. Mas esse é o STF sempre criando aquilo que lhe interessa. Bom, o fato do atual presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, não ter sido inocentado, mas sim descondenado, e com todas as provas que se tiveram nas investigações, mesmo assim o Nicolas corre em crime com as provas que já foram reveladas no passado? Sim, pelo motivo que eu expliquei a diferença entre o crime de injúria, calúnia e difamação. O crime de calúnia e de difamação são crimes contra a honra objetiva, ou seja, significa que outras pessoas tomando conhecimento no crime de calúnia é imputando um crime, e no crime de difamação é simplesmente aquilo que nós conhecemos como fofoca. Simplesmente fofocando contra outra pessoa incorre no crime de difamação. Esses dois delitos, eles ocorrem quando uma outra pessoa, um terceiro, toma conhecimento. Mas o crime de injúria é diferente. Se a pessoa ofendida sentiu-se ofendida, teve sua honra afetada, ela pode sim apresentar uma queixa, que foi o caso que ocorreu. Mesmo com todo o processo, mesmo com o atual presidente tendo ficado preso na superintendência da Polícia Federal por 1 ano, isso não retira a possibilidade dele se sentir injuriado e buscar o judiciário. Essa é a forma correta de se fazer. Concordando ou não, achando que ele é ladrão ou não achando, esse é um direito que lhe acomete, como acomete qualquer cidadão, de buscar a justiça. E essa deve ser a forma correta. Nenhuma pessoa que se sente injuriada, e isso é para os juízes, nenhum juiz que se sente injuriado, ele pode diretamente alcançar o judiciário. Mesmo um juiz, ele terá que fazer a mesma coisa. Ele terá que ir por meio de um advogado, apresentar uma queixa contra o cidadão que lhe ofendeu e aguardar todo o processo, todo o trâmite processual que a cartilha do Código de Processo traz para nós.
E vamos para as eleições em São Paulo. A alfinetada de Pablo Marçal a Jair Bolsonaro. Na fase da pré-campanha, Marçal tentou atrair Bolsonaro para o seu palanque, mas sem muito sucesso. Em entrevista divulgada na semana passada, na semana pelo Brasil Paralelo, Pablo Marçal criticou duramente Jair Bolsonaro e o núcleo duro do ex-presidente da República e, em determinados trechos da entrevista, o ex-coach questionou a capacidade do ex-capitão de controlar a opinião pública e acusou o ex-presidente de não contar com gente honesta na sua administração. Abre aspas. O núcleo das decisões ali de Bolsonaro é muito fechado. Perdeu principalmente para ele mesmo. Se ele fosse mesmo bom de narrativa, ele continuava sendo o presidente e ia indicar um presidente agora, em 2026, diz Marçal. Bom, o Marçal tem sido visto como uma pessoa que está criando muita celeuma, muita confusão, sem fazer muitas propostas. E, inclusive, recebeu até mesmo a crítica do governador de São Paulo, Tarcísio, mas ele deu essa opinião sobre Jair Bolsonaro. Qual é a sua opinião sobre a opinião do Pablo Marçal? A minha opinião em relação ao Pablo Marçal é que ele faz igual o Coringa, o personagem do Heath Ledger no Cavaleiro das Trevas. O personagem Coringa, naquele filme, ele disse que tem gente que só quer ver o circo pegar fogo. E eu entendo o Pablo Marçal como isso, como uma pessoa que só quer ver o circo pegar fogo. Ele, com toda certeza, no último debate, houve candidatos que não compareceram, mas eu tenho certeza que o Pablo Marçal, até o final das eleições, ele irá comparecer em todos os debates. Por quê? Porque esse é um palanque gigantesco para ele. E ele não pense que ele não vem amedrontando demais candidatos, porque ele vem assustando outros candidatos. Ele está ali correndo como um cavalo paraguaio que não tem chance de ganhar, então ele atira para todo lado, ele fala de todo mundo, ele alfineta todo mundo, e esse é o papel dele nesse pleito eleitoral que ocorrerá em São Paulo. Eu não acredito que ele tem reais chances de ganhar, mas mesmo assim o percentual dele vem subindo, porque ele consegue, com essa tática de atacar todo mundo, aquelas pessoas que não se sentem representadas por nenhum dos candidatos, olha para ele e fala, eu não gosto muito dele, mas vou votar nele. É com isso que ele conta. Você, Will, que está sempre avaliando a política, a avaliação dele sobre a questão do Bolsonaro não ser muito articulado, não ter articulado bem para poder colocar pelo menos um sucessor, ou ser tão bem articulado ao ponto de não receber essa condenação e poder continuar sendo o presidente do Brasil, você acha que a falta de articulação do Bolsonaro causou toda essa celeuma na sua própria vida particular, na sua própria vida política? Eu acredito que o jeito do Bolsonaro foi o que o elegeu. E ele, em momento algum, abriu mão de ser da mesma forma de quando ele era deputado, ele candidato à presidência, ele como presidente, ele sempre manteve a mesma postura. Então, ele, em muitos momentos, não era tão político como muitos acham que ele deveria ser. Ele foi fiel a isso, e isso pode tê-lo derrubado, sim. E, infelizmente, a questão da inelegibilidade dele é uma questão totalmente, no meu ponto de vista, completamente ligada à perseguição política, porque continuam cavando situações para que ele seja condenado e afastado do pleito de 2026, como já o foi. Infelizmente, nós tivemos, voltando ao STF, uma declaração absurda de um ministro que é presidente da Corte Suprema do país, dizendo que eles derrotaram. Eles quem? Ele não deveria pensar em derrotar ninguém, a não ser apenas com o voto dele. Mas aí você verifica que houve articulações entre ministros do STF e demais políticos e jornalistas para derrubar o ex-presidente Bolsonaro. A fala do Pablo Marçal, como eu disse, é simplesmente para alfinetar, para trazer mais gente, para dar mais plataforma para ele.
A intenção dele, ao meu ver, é trazer o presidente Bolsonaro ou então seus filhos para fazer comentários e aumentar ainda mais a visibilidade, sua visibilidade nas eleições de São Paulo. Bom, o empresário ainda complementou. Ele colocou ali 6 mil militares na presidência da República, sendo que ele poderia dividir o poder ou compartilhar o poder com gente honesta. Ele acabou não fazendo e aconteceu o que aconteceu. Fecha aspas. Bom, vamos passar para a próxima matéria. Alexandre de Moraes determina busca e apreensão na casa de Ed Raposo, ativista de direita. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou nessa última quarta-feira uma nova prisão dos jornalistas Alan dos Santos e Oswaldo Eustáquio, aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, e autorizou busca contra o youtuber e influencer de direita Ed Raposo, em endereço no Espírito Santo. De acordo com os investigadores, Alan dos Santos está nos Estados Unidos, enquanto Oswaldo Eustáquio está na Espanha. As ações ocorrem no âmbito da Operação Disque 100, que visa desarticular uma estrutura voltada a obstruir investigações que apuram a existência e funcionamento de uma organização criminosa mediante divulgação de dados protegidos e corrupção de crianças e adolescentes. Os investigadores constataram ações voltadas a expor e intimidar policiais federais e suas famílias, que atuam em inquéritos que tramitam no STF, para causar embaraços às operações. Segundo a Polícia Federal, os investigados chegaram a empregar crianças e adolescentes em seus perfis em redes sociais para a prática das condutas, valendo-se de sua condição de menoridade para ocultar sua verdadeira autoria. Enquanto eu estou lendo aqui o texto, eu estou pensando aqui no absurdo que é essa acusação especificamente aqui que eu acabei de ler, e eu gostaria de repontuar. A Polícia Federal e os investigados chegam a empregar crianças e adolescentes em seus perfis em redes sociais para a prática das condutas, valendo-se de uma condição de menoridade para ocultar a sua verdadeira autoria. Tem que se ter prova de que essa situação aconteceu para que não fique simplesmente uma fake news da própria Polícia Federal, né, William Bruno? Tem. A Polícia Federal, em sua história, ela já se viu envolvida em escândalos de investigações simplesmente para derrubar algumas pessoas. Já ocorreu com um delegado do Rio de Janeiro, que sediado no Rio de Janeiro, mas delegado da Polícia Federal. Atualmente, há uma celeuma também em uma outra investigação envolvendo delegados da Polícia Federal, e a maior é essa desses inquéritos que são comandados pelo ministro Alexandre de Moraes, que, por falta de ele tem 2 inquéritos sob o seu comando, no qual ele determina que a Polícia Federal vá, e ela simplesmente vá. Em nossa legislação, nós temos que não é dever de um agente público cumprir uma ordem que seja manifestamente legal. As ordens do ministro Alexandre de Moraes dentro de um inquérito que não deveria existir, no meu ponto de vista, são ordens manifestamente legais, mas mesmo assim são cumpridas pela Polícia Federal e por seus superintendentes. Essa investigação é mais uma demonstração de perseguição. Nós já comentamos sobre esse inquérito das fake news, e ele está com os dias dele contados. Será que realmente o Senado vai ter força para continuar pressionando para que eles acabem? E quando acabar com esse inquérito, o que esses ministros vão fazer com essa dita defesa da democracia, que de defesa não tem nada? Eles buscam e atacam todo mundo que fala mal. Mas, como eu já comentei aqui, caso alguém sinta-se ofendido por alguma agressão verbal, ela deve buscar o judiciário com toda a certeza do mundo, mas não da forma que esses ministros fazem. Um ataque à democracia é dizer: o STF não representa o país porque o STF vem tendo decisões absurdas. Isso é um ataque à democracia? Eu acho que não. Eu acho que é uma crítica válida a ser feita. E deve ter pessoas com essa possibilidade de fazê-las e sem que sejam censuradas
por assim dizer. A nossa equipe fez uma avaliação aqui sobre o que estava acontecendo com os jornalistas Alan dos Santos e Oswaldo Eustáquio. Agora, na última semana, o Alexandre de Moraes bloqueou todas as mídias sociais da filha do Oswaldo Eustáquio, a filha que usava essas redes sociais para poder conseguir arrecadar dinheiro para manter sua família e manter seu pai na Espanha. E mesmo assim, o ministro do Supremo Tribunal Federal disse que se ela continuar fazendo isso e mantendo as suas redes sociais, vai prender a própria mãe. Até onde uma pessoa com poder pode chegar para poder expandir seu poder? Will? Quando falamos de poder, não há limites para a busca do poder. Nós vemos isso com notícias que já comentamos hoje, nós vemos isso com o ditador Nicolás Maduro, nós falamos hoje da Rússia, que é outro ditador que está lá, que a todo momento ele modifica o pleito eleitoral para permanecer no poder. Estou falando de Vladimir Putin. Aqui no país, a manutenção do poder no Supremo Tribunal Federal ocorre com a defesa de um ministro que defende o outro, que defende o outro. Lá são 11 que defendem-se o tempo inteiro. Voltando na ocorrência do ex-deputado federal, todos os ministros lá sabiam que aquela conduta que eles estavam dando amparo não poderia ter sido feita, mas mesmo assim eles deram suporte à decisão do ministro Alexandre de Moraes. A própria ministra Carmen Lúcia falou em seu voto contra o ex-presidente Bolsonaro que aquilo era sim um ato de censura, mas que naquele momento era importante fazer. Ou seja, na busca pelo poder, vale tudo contra seus oponentes. Na luta do Senado e do Parlamento da retirada de Alexandre de Moraes do poder, nós sabemos muito bem que poder não tem espaço, ninguém deixa espaço no poder, né? Para que o Alexandre de Moraes saia, para que essa cabeça seja cortada, outra tem que entrar no caminho. E nós sabemos que um presidente, dos Supremos é um comunista, o Flávio Dino. Você acha que existe a possibilidade grande de que Flávio Dino seja um desses um novo Alexandre de Moraes no nosso país? É muito difícil de prever, pois ninguém imaginava que quando o ex-presidente Michel Temer nomeou o ministro Alexandre de Moraes para a cadeira, ninguém jamais imaginou que isso poderia acontecer. Estávamos passando ali por um processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff e, como jurista, eu duvido que alguém teria imaginado isso. Eu duvido também que os roteiristas da série House of Cards, que é passada aí nos Estados Unidos, muito famosa também, teriam pensado num roteiro desse, que um ministro da Suprema Corte faria isso, porque para eles lá, um político pode fazer essa busca por poder de todas as formas, como assim era o personagem Frank Underwood da série. Mas eles nunca colocaram um ministro da Suprema Corte para isso fazer, para buscar esse poder ilimitado como ocorre aqui. Então, dizer que o ministro Flávio Dino irá pela busca de poder assim ilimitada é meio precoce, por assim dizer, pois atualmente foi ele quem barrou as emendas PIX. Ele, como um político de carreira que ele entende o funcionamento da Câmara, entende o funcionamento do Senado, ou seja, ele entende o funcionamento do Congresso. Eu não sou um crítico simplesmente pela pessoa ser comunista ou não, mas essa decisão, eu louvo essa decisão dele. Não sei se ele tem segundas intenções ou apenas está fazendo o trabalho que a Constituição manda ele fazer. Mas até o momento eu não acredito nessa escalada. Mas eu estou dizendo que não acredito até o momento. Mais para frente, a opinião pode mudar de acordo com a atuação do ministro.